Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, capítulo 3. Fome pela Palavra de Deus. O estudo do pregador. É impossível ser um pregador bíblico eficaz sem uma profunda dedicação aos estudos. O pregador deve ser um estudante. John MacArthur diz que um pregador expositivo deve ser um diligente estudante das Escrituras, o que João Calvino reforça ao dizer que o pregador precisa ser um erudito. Charles Spurgeon escreveu que aquele que cessa de aprender tem cessado de ensinar. Aquele que não semeia nos seus estudos não irá colher no púlpito. Todavia, o pregador que estuda sempre terá sermões cheios de verdor para pregar. Charles Kohler afirma que um pregador jamais manterá o interesse do seu povo se pregar somente da plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. O pregador enfrenta o constante perigo da preguiça dentro das quatro paredes do seu escritório. A ordem do apóstolo é sumamente pertinente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A Bíblia é o grande e inesgotável reservatório da verdade cristã, uma imensa e infindável mina de ouro. John Wesley revelou seu compromisso com as Escrituras. Ele disse: dá-me o livro, por qualquer preço, dá-me o livro de Deus. Nele há conhecimento bastante para mim. Deixe-me ser o homem de um só livro. Charles Spurgeon comentou a respeito de John Bunyan: corte-o em qualquer lugar e você descobrirá que o seu sangue é cheio de Bíblia. A própria essência da Bíblia fluirá dele. Ele não pode falar sem citar um texto, pois sua alma está repleta da palavra de Deus. O pregador precisa ler não apenas a palavra, mas também o mundo ao seu redor. Precisa ler o texto antigo e a nova sociedade à sua volta. John Stott comenta que nós devemos estudar tanto o texto antigo quanto a cena moderna, tanto a escritura quanto a cultura, tanto a palavra quanto o mundo, tanto a Bíblia como o jornal do dia precisam estar nas mãos do pregador. O sermão é uma ponte entre dois mundos, o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. O pregador explica o texto antigo e aplica-o à vida do ouvinte contemporâneo. Martyn Lloyd-Jones recomenda que cada pregador deve ler toda a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Ao mesmo tempo, ele aconselha: não leia a Bíblia apenas para encontrar textos para sermões, mas leia porque é o próprio alimento que Deus providenciou para a sua alma. Leia porque é a palavra de Deus, porque é o meio pelo qual você conhece a Deus. Leia porque é o pão da vida e o maná providenciado para alimentar a sua alma, bem como todo o seu ser. Além da Bíblia, todo pregador deve ser um sério estudante da teologia enquanto viver. Deve também estudar a história da igreja, biografias, apologética, bem como outros tipos de leitura. O pregador deve se inteirar da história da igreja, porque a história é a grande intérprete da providência e das Escrituras. A história não pode ser nossa coveira, deve ser nossa pedagoga. Quem não aprende com a história estará fadado a repetir os seus erros.
W.A. Criswell, um dos maiores pregadores expositivos do século XX, pastor da primeira Igreja Batista de Dallas, uma igreja já no tempo do seu pastorado com mais de 20 mil membros, diz que o púlpito requer estudo constante, sem o que nenhum pregador pode atender às necessidades do seu povo. Nenhum homem pode atender às demandas de um púlpito se ele não estuda constante e seriamente. Como um pregador que expôs toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em sua igreja, Criswell alerta que o ministro deve ser um estudante em todo lugar. Ele deve consagrar uma parte específica de cada dia para dedicar-se severa e sistematicamente ao estudo privativo. O pregador precisa estar cheio da verdade de Deus, porque se a mensagem tem um pequeno custo para o pregador, ela também terá um pequeno valor para a congregação. Criswell faz uma avaliação sobre a pregação contemporânea. Não há dúvida de que a maioria dos sermões tem sido rala como uma sopa feita dos mesmos ossos durante o ano inteiro. Muitos pregadores usam clichês vazios de significados. A mensagem de muitos púlpitos tem sido banal e comum. Muitos pregadores estão cansados da sua própria maneira de pregar, visto que eles mesmos não têm fogo, nem entusiasmo, nem zelo, nem expectativa. Nossa pregação precisa alcançar continuamente nova profundidade em graça e em verdade e nova altitude de frescor em conteúdo. Sem essa firme e consistente apresentação do ensino da Santa Palavra de Deus, nosso povo cairá em toda sorte de erro, em muitas conhecidas heresias e se tornará presa fácil de qualquer demagogia eclesiástica que flutue no mercado religioso. Deus mesmo prometeu dar pastores à sua igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Jeremias 3,15. Se os pastores não forem homens de conhecimento, jamais poderão realizar o seu ministério de ensino e instrução ao povo de Deus. O conhecimento de que fala o profeta Jeremias refere-se tanto ao da mente como do coração. É o conhecimento da verdade cristã aliado à experiência cristã. É impossível ter graça no coração sem luz na cabeça. É impossível ter experiência gloriosa sem o conhecimento das Escrituras. O conhecimento do coração sem o conhecimento da mente não faz sentido. O conhecimento apenas da mente, sem a piedade, produz aridez. A experiência sem conhecimento produz emocionalismo e misticismo. Isto é como fogo sem calor, é inútil. John Shaw declara que os ministros segundo o coração de Deus, em vários aspectos, são aqueles que têm uma mente cheia de conhecimento e um coração cheio de graça. Para um ministro alimentar os seus ouvintes com conhecimento e inteligência, sem ser mesmo um homem com conhecimento e inteligência, seria tão impossível como ver sem olhos ou ouvir sem os ouvidos. Infelizmente, há muitos pregadores despreparados no púlpito. J. Adams comenta: boa pregação exige trabalho árduo. De tanto ouvir sermões e falar com centenas de pregadores sobre pregação, estou convencido de que a principal responsabilidade pela pobre pregação dos nossos dias é do fracasso dos pregadores em dedicar tempo adequado e mais empenho e energia na preparação dos seus sermões. Muitos pregadores, talvez até mesmo a maioria deles, simplesmente não investem tempo suficiente em seus sermões. Nós vivemos em um tempo de pregação pobre, aguada e mal preparada. O pregador não pode viver se alimentando de leite magro durante a semana e querer pregar leite tipo A no domingo. Muitos pregadores não têm lidado corretamente com a palavra de Deus. Muitos têm até mesmo distorcido a mensagem de Deus. Outros ainda têm mercadejado as Escrituras. Não poucos têm furtado a própria palavra de Deus e pregado filosofias humanas, doutrinas de homens, visões e sonhos de seu próprio coração enganoso. Muitos têm dado pedra em vez de pão ao povo de Deus.
Outros têm dado palha em vez de pastos suculentos para o rebanho de Cristo. Há ainda aqueles que têm dado ao povo de Deus veneno e não alimento, serpentes e não peixes para as suas refeições espirituais. O Brasil tem experimentado um explosivo crescimento das igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais. Embora muitas pessoas sejam alcançadas, a maioria delas não tem recebido o ensino fiel e consistente das Escrituras. Nós temos visto o sincretismo religioso prevalecente em muitos púlpitos evangélicos. O misticismo tem prosperado largamente no solo brasileiro. Como resultado, temos visto uma geração analfabeta da Bíblia. Muitas pessoas procuram milagres e coisas extraordinárias, mas não o conhecimento da palavra de Deus. Elas buscam experiências, mas não conhecimento. Estão obcecadas por prosperidade e cura e não pela salvação. Estão à procura da luz interior, mas não da verdade. As pessoas hoje desejam sentir-se bem, mas não ser confrontadas pela palavra de Deus. Infelizmente, muitos pregadores brandem a espada do Espírito, não sabem usá-las com destreza. Carregam a Bíblia, mas desconhecem o seu conteúdo. Pregam-na, mas distorcem a sua mensagem. Eles leem a Bíblia, mas não a interpretam com fidelidade. Tais pregadores ensinam a Bíblia, mas apenas para reforçar seus interesses inconfessos. Usam-na contra ela mesma. Assim pregam não a Bíblia, mas os pensamentos enganosos de seu próprio coração. Há também os pregadores liberais. O liberalismo, fruto do racionalismo e do iluminismo, tem entrado nos seminários, subido às cátedras das escolas de teologia e conduzido milhares de estudantes à apostasia. Estes, arrotando uma falsa erudição, sobem ao púlpito, mas seus lábios destilam veneno mortífero. Eles sonegam a palavra de Deus ao povo e colocam-se acima dela. Dão mais valor à tresloucada sabedoria humana do que à verdade eterna de Deus. O liberalismo nega a inerrância, a infalibilidade e a suficiência das Escrituras. É um veneno mortífero, onde ele chega e destrói a igreja. O liberalismo tem matado muitas igrejas ao redor do mundo. Eu mesmo já visitei muitos templos vazios nos Estados Unidos, Canadá e em vários países da Europa, onde o rebanho de Deus foi disperso por causa do liberalismo teológico. O pernicioso ensino do liberalismo tem dispersado o rebanho de Deus onde quer que ele seja. O liberalismo prevalece, a igreja morre. Devemos rejeitar e combater o liberalismo com todas as nossas forças. Tanto o misticismo quanto o liberalismo são perniciosos. Ambos devem ser confrontados com a palavra de Deus. Ambos se desviaram das Escrituras. Ambos são um estorvo para o crescimento saudável da igreja. Mais do que nunca, estamos precisando retornar ao princípio da reforma do sola Escritura. Os ministros precisam estudar as Escrituras com mais intensidade e acuidade. O pregador precisa ter fome da palavra de Deus. Amós 8:11. Somente a pregação da palavra de Deus pode levar a igreja à maturidade e produzir os frutos que glorificam a Deus. A palavra de Deus é eterna, não muda, não se torna ultrapassada nem desatualizada. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens santos de Deus. Ela foi concebida no céu e nascida na terra. É amada pela igreja e perseguida pelo mundo. É crida pelos fiéis e ultrajada pelos ímpios. A Bíblia é o reservatório inesgotável de onde bebemos a largos sorvos as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Ela é pão para o faminto e água para o sedento. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a bigorna que quebra o martelo dos críticos e a espada do Espírito nas mãos dos guerreiros de Deus. Ela tem saído vitoriosa e sobranceira de todas as fogueiras e intolerâncias. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus é mais saborosa do que o mel e mais preciosa do que o ouro depurado. Por ela nascemos, por ela vivemos e por ela triunfamos na batalha. Não temos outra mensagem a pregar. A ordem apostólica é: prega a palavra. 2 Timóteo 4:2.
A palavra de Deus foi o instrumento que Deus usou para trazer grandes reavivamentos na história. A palavra de Deus produziu a reforma nos dias do rei Josias. Semelhantemente, trouxe vida a Israel quando a nação estava como um vale de ossos secos. Produziu uma grande restauração nos dias de Esdras e Neemias em Jerusalém. O reavivamento espalhou-se quando a palavra de Deus foi proclamada sob o poder do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus foi proclamada pelos crentes, o reavivamento espalhou-se para além das fronteiras de Jerusalém. Atos 8, 1 a 4. O reavivamento de Éfeso foi o resultado do crescimento da palavra de Deus. Atos 19 e 20. Em Tessalônica, o grande despertamento ocorreu como resultado da proclamação da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 8. A reforma do século XVI foi um retorno às Escrituras. Os grandes reavivamentos da história foram a restauração da centralidade das Escrituras. O cristianismo é a religião de um único livro. A mais sublime, mais importante e mais urgente tarefa do pregador é devotar-se ele mesmo ao estudo, observância e pregação da palavra de Deus. Esdras 7, 10. Infelizmente, a tendência contemporânea está inclinada a remover a centralidade da palavra de Deus em favor da liturgia. O culto está sendo transformado num festival musical em que o som e as cores tomaram o lugar do púlpito, os cantores tomaram o lugar do pregador e a performance o lugar da unção. A falta de atenção à pregação da palavra é um sinal da superficialidade da religião em nossos dias. Sermõezinhos geram cristãozinhos. Um cristianismo de sermões pequenos é um cristianismo de fibra pequena. Devemos orar para que os pregadores sejam homens da palavra. Os pregadores precisam desesperadamente retornar à palavra de Deus. Todo pregador precisa ter paixão pela palavra de Deus. Ele deve lê-la, conhecê-la, obedecer-lhe e pregá-la com autoridade e no poder do Espírito Santo.